E aí, otaku, beleza? Eu sou o Max e o vídeo de hoje não é pra qualquer um. Se você é uma pessoa sensível, eu recomendo que você não veja este vídeo. Eu vou falar sobre estes mangás que são baseados em um crime real. Sim, são 2 mangás e eu vou explicar sobre eles e também vou dar uma elucidada em todo o crime, o que aconteceu, os detalhes. E ó, você tem que ter estômago pra isso, porque eu vou falar pra você, cara, eu estive estragando o meu dia vendo os detalhes de tudo isso. Antes de começar, de fato, a história, né, eu tenho que dizer pra vocês que hoje nós temos aí uma certa glamorização de coisas que aconteceram que são muito brutais. Não é à toa que nós temos no Netflix diversos casos aí que, né, ganharam a atenção da mídia, como por exemplo a jovem lá que matou seus pais. Vocês sabem de quem eu tô falando, não vou dar mídia aqui pra eles. E também aquela esposa, né, que fatiou o seu marido em vários pedaços. Eles ganham livros, ganham séries, ganham histórias que fazem muito sucesso. Não é à toa também que o último cara aí, tenho que citar, o Pedrinho Matador, que acabou de sair da cadeia e com um passado dele horrível, o cara já estava aí nos podcasts dando entrevistas, né? Você vê como que estão as coisas. Saiu uma notícia aí que o cara foi nessa. E é por isso que é um tema tão importante, essa glamorização. E o que você, otaku, tem a ver com isso? Pois é, cara, algum dos crimes mais brutais relatados e que tiveram mídia aconteceu lá no Japão nos anos 80. E eu vou trazer aqui esse crime, cara, que não por um acaso virou mangá, né? Também virou filme. Fez muito sucesso, foi um crime conhecido aí no mundo todo. E como a maioria dos meus espectadores talvez não tenha idade pra ter visto o que aconteceu, não sei o que eu tô falando, em 88 eu tinha o quê? 3 anos de idade. Mas vamos aqui então rever isso. Mais uma vez eu quero avisar que, cara, é pesado as paradas, hein? Então vamos destrinchar essa história primeiro e depois eu vou falar dos mangás pra vocês. Então antes de mais nada, se inscreve no canal aí, já deixa o seu like e vamos pra cima dessa história. Este crime é o caso da jovem Junko Furuta, ou Furuta Junko, né? O sobrenome vem sempre antes. É o caso de uma garota que tinha apenas 17 anos, estava voltando do seu emprego de meio período. Ela foi raptada, sequestrada, mantida em cativeiro, sofreu diversos estupros, foi torturada e brutalmente assassinada. E tudo isso feito por membros da organização criminosa conhecida como Yakuza. E uma das coisas que eu gosto muito de chamar a atenção é sobre essa glamorização aí, né, de coisas horríveis de uma época que, graças a Deus, parece que passou, entre aspas, é justamente, por exemplo, animes como Tokyo Revenger ou animes de gangue que mostram os delinquentes. Justamente essas gangues. E tem a ver com esse caso, porque os jovens que cometeram essa atrocidade, eles eram envolvidas com gangues, né? Uma baixa ralé da Yakuza. Mais ou menos como acontece ali em Tokyo Revengers, essas gangues menores, quando eles crescem, saem da escola, eles vão ser recrutados aí pelo verdadeiro crime organizado. E lá, em 25 de novembro de 88, o jovem Miyano e seu amigo Nobuharu, eles armaram uma cilada para sequestrar uma garota. Eles já vinham fazendo isso com sua gangue, já era um grupo que gostava de praticar esse tipo de crime, sequestrava garotas e fazia todo tipo de atrocidade com elas. Então, sobre as ordens de Miyano, Nobuharu foi lá, chutou a bicicleta da menina, a menina caiu e o Miyano chegou lá como se estivesse sendo um espectador que quisesse ajudar o ocorrido. E ele frisou que a menina poderia ser vítima e ele iria levá-la até sua casa, né, para que ela fosse em segurança. E ele levou a menina então para um lugar abandonado, um armazém, e chegou lá, forçou a menina diversas vezes. E ainda teve a pachorra de levar a menina para um hotel próximo. Obviamente, ele ameaçou a menina de todas as formas, falando que era um membro da Yakuza e se ela abrisse o bico, ele mataria toda a família dela. Fez todas as ameaças possíveis e a menina ficou quieta, sofrendo aqueles abusos. E lá do hotel, o camarada liga para toda a sua gangue, aproximadamente 5 pessoas, mais ele, então 6 aí, e começou a se gabar, né, que tava com uma garota, que tinha feito de tudo com ela. E é então que entra Ogura-jo na história, e ele pede pro Miyano segurar a menina, né, levar ela para casa de um dos rapazes, uma casa que era propícia para eles fazerem as coisas que eles queriam fazer. Eles queriam também aproveitar da garota. Isso ocorreu mais ou menos em 25 de novembro e a jovem ficou mantida cativa, né, quase por aí 44 dias mais ou menos. E aí começaram então a forçação, gosto de ficar falando a palavra aqui, mas começou então a forçação em grupo, né?
todos os rapazes, então, forçando a menina. E fizeram isso não só na casa desse Ogura, como também levaram para um parque. E depois começaram a circular com essa garota, onde ela vai ficar em cativeiro aí por 44 dias na casa, então, do Ogura. As ameaças eram as mesmas de sempre, eles tinham ligações com a Yakuza, eles sabiam onde a menina morava, se ela abrisse o bico ou reclamasse, eles iam matar toda a família dela. E para evitar as buscas pela garota, eles forçaram a Junko Furuta a ligar para os seus pais e dizer para eles que ela tinha fugido de casa, mas que estava com um amigo na casa desse amigo e que não estava em perigo. Esse cara aí, o Ogura, ele forçou ela a fingir ser namorada de uma dos garotos enquanto seus pais estavam por perto. E resumindo um pouco tudo isso, a Junko tentou escapar diversas vezes. Ela chegou a implorar para os pais do cara para ajudar ela, que ela estava sofrendo na mão deles. Só que os pais resolveram não fazer nada, porque eles tinham medo então de um líder da Yakuza que tinha contato com eles, contato com o filho deles, e que eles poderiam sofrer aí represálias caso dedurassem todo o ocorrido. E a vizinhança sabia também, mas nada fizeram. Então a parte que embrulha o estômago é mais ou menos o que fizeram com ela. Fora a parte que eu já citei aqui, né, os constantes abusos, as forçações e tal, que eu não vou falar a palavra aqui de novo. Eles chegaram a bater na menina com varas de metal, taco de golfe, introduziam nela objetos estranhos, inclusive lâmpada de vidro, vassoura, faziam a comer barata, beber sua própria urina. Mano, os caras colocavam fogo de artifício lá naquele outro buraco e acendiam. Fora os constantes abusos e tal, cortaram os mamilos da garota com alicates, ficavam jogando halteres em seu estômago. Eles pegavam o fluido do isqueiro, né, o refil do isqueiro, e jogavam no pé, na mão, tacavam fogo, deixavam queimar e achavam engraçado como ela se contorcia de dor. E eles começaram a puni-la porque uma das vezes ela tentou fugir, ligar para a polícia, mas ela foi pega por isso. E depois de toda essa tortura, ela não conseguia mais nem mesmo beber água. Uma vez ela vomitou por tentar beber água e também foi punida por isso. Em certo ponto, suas feridas eram tão graves que, de acordo com um dos rapazes no depoimento, ela tinha que se arrastar e demorava bastante para ir ao banheiro. Em certo momento, após tantas torturas, eu tô pegando leve aqui na descrição das torturas, ela começou a implorar então para morrer. Em 4 de janeiro, virando o ano então, já em 89, os 4 rapazes ficaram nervosos por perder uma partida de mahjong e começaram então a espancar a garota já debilitada e batendo nela com halteres, mais fluido de isqueiro, colocando fogo nas suas partes e inclui isso o rosto, colocaram fogo na menina inteira. E mais tarde, nesse mesmo dia, 4 de janeiro, ela morreu pelo choque de todos estes traumas. E os 4 garotos aí em julgamento, todos menores de idade, alegaram que não tinha noção da gravidade dos ferimentos que ela tinha. Eles disseram que não faziam ideia do quão grave eram aqueles ferimentos e quão grave era a situação dela. E eles acreditavam sempre que ela estava fingindo. No dia seguinte, eles esconderam o seu corpo em um tambor equivalente a 55 galões e preencheram este tambor com concreto e colocaram esse barril então num terreno baldio. Esse tambor só foi recuperado dia 29 de março, depois da elucidação dos crimes. Então, em julgamento, todos eles foram condenados. A pena máxima recebida por um dos integrantes deste crime foi de 20 anos. Outros pegaram 9 e 10 anos, mas o fato é que hoje todos estão vivos, soltos, mesmo tendo cometido toda essa atrocidade. No Japão, a pena máxima para crimes como esse é de 20 anos. Depois disso, só a prisão perpétua. Como eles eram menores de idade, eles foram julgados sim como adultos, mas acabaram sendo soltos depois disso. E essa história serviu de inspiração para diversos conteúdos da mídia, como por exemplo filmes. Tem um filme chamado Concrete, né? De concreto, concrete em inglês, e tem também estes 2 mangás. E agora que a gente vai falar desses 2 mangás. Vemos então que Tokyo Revengers trata só um lado dessas gangues, né? A violência, a briga, a pancadaria. Bacana ficar só nesse mangá de lutinha. Porém, a verdade é que esses jovens delinquentes também, principalmente esses de 88, eles praticavam coisas horríveis, né? Capturavam, sequestravam garotas, faziam essas atrocidades. E os mangás, cara, fica aí até o final que eu vou falar que o último mangá é o pior de todos, tá? Esse primeiro mangá agora é inspirado
Então a história não é assim fiel, ele é inspirado e tal, algumas coisas são parecidas. Agora, o outro mangá já é de um autor que faz um monte de coisa, tipo, mano, é hentai, tá ligado? Mas só que é só aquelas coisas brutais, que tem que ter estômago pra ver. Pois é, antigamente tinha muito disso, acho que hoje em dia já não tem mais tanto, né, esses mangás brutais e tal. Hardcore, gore. E o primeiro mangá inspirado então nesse crime se chama Ju Nanasai Desu. Eu ia falar da Nanasai Desu. É porque tem a ver com a idade, né? Então, Ju Nanasai significa 17 anos, que era a idade da garota e também dos garotos, a maioria deles. Esse mangá vai contar a história, então, no ponto de vista de um dos participantes. Eles são uma gangue aí que estão fazendo diversas atrocidades na vizinhança, roubando, espancando os outros e tal. Eles também são de uma baixa yakuza, fora, né, essa gangue e tal. E no mangá eles vão contar a história a partir então do ponto de vista de um garoto, que é o Hiroki, e a garota no caso vai ser a Sachiko. Tudo parecido. Eles armam para sequestrar a garota. Essa garota, ela é irmã gêmea, né? Então, isso não tem a ver com o caso real. Os pais também são lentos em perceber que a menina está desaparecida. E como o caso real, depois da cilada, eles sequestram essa menina. O cara leva a menina para um armazém. E desse armazém, eles levam ela para um hotel e ficam lá todos os integrantes abusando e forçando a menina. E a gente vê então que eles tentam humanizar o protagonista desse mangá, dizendo que ele foi vítima de bullying na infância, ele estava sendo forçado pela gangue, ele era um integrante recém-chegado, um kouhai, né, dos membros da Yakuza, e tinha um valentão, o principal, o líder da gangue, que estava forçando ele fazer as coisas. Mas sabemos que não existe isso. Se você não quer fazer algo, você não faz e pronto. E a gente vê aí então essa glamorização, eles tentando passar meio que um pano no ponto de vista do garoto. Nesse mangá, felizmente, as coisas terminam bem, entre aspas, porque a menina consegue fugir no final. E eles colocam aí, então, um alerta e tal. Então eu percebo que eles não querem homenagear de fato toda a dor e sofrimento da Junko Furuta. O autor deste mangá, no caso, quis fazer uma obra sensacionalista sobre o tema, se aproveitando, então, desses horríveis acontecimentos dos anos 80. A menina sofre sim, pra caramba, porém aí a gente vê o conflito interno de um dos participantes de tudo que está acontecendo. Como cúmplice ou não, ele estava lá participando de tudo que estava acontecendo. E esse é o primeiro mangá. Ju Nanasai é um mangá muito famoso por causa deste crime, abertamente inspirado neste crime. Na sequência, um autor não satisfeito com a forma que a história estava sendo contada, ele decidiu fazer o seu próprio mangá. Muito pesado, e no formato de crônicas, relatando exatamente as coisas que foram acontecendo ali. E antes de eu falar o nome do mangá, com certeza, quero pedir mais uma vez para que você se inscreva no canal, ative as notificações para não perder vídeos como esse. Deixe o seu like aí pelo vídeo e tamo junto. O nome do mangá é Shin Gendai Ryokiden. É um mangá muito antigo, você não vai encontrar ele por aí, no Mangá BR, por exemplo, você vai encontrar ele em inglês. E ele tá completinho, sim, muito brutal. É difícil de ver as paradas, hein, mano? E eu quero dizer, cara, não leia estes mangás. Por quê? Porque, cara, não vale a pena. Eu já fiz isso por você, então aproveita que eu já fiz isso por você e vai só pelas minhas palavras, beleza? E nesse mangá, sim, tem todo o relato, passo a passo das coisas que foram acontecendo, como ela passou o Natal, como ela passou o Ano Novo, sofrendo torturas, abusos, queimaduras, está tudo lá. Eles espancando ela diversas vezes, toda a crueldade ilustrada ali. E ela diversas vezes desfalecendo, com seus olhos vazios, sofrendo tudo aquilo. Mostra tudo, cara. Cabo de vassoura, os halteres sendo jogados nela, os fogos de artifício. Mano, é tenso. O fluido de isqueiro, né? Às vezes que eles tacaram fogo na menina, mano, é tenso. Então assim, cara, não estrague o seu dia, não leia este mangá. E ao contrário do outro mangá, esse também não tem final feliz, porque ele é totalmente baseado nas crônicas deste crime. Então, como conclusão, fica aí que desde muito tempo atrás a galera curte glamorizar alguns crimes, transformar em série, mangá, entretenimento. E o pior é que, se fosse só para conscientizar, seria até uma boa coisa. Mas não,
não é feito para conscientizar, e sim para ter views, para ter glamorização de algo terrível, como é feito com essas séries da Netflix que, ao meu ver, olha só, aqui é minha opinião, tentam mostrar o passado difícil das pessoas que cometeram estes crimes, tentam, fazer a gente ter alguma dó desses criminosos. Mas no final o que fica de pessoas conscientes, pessoas sãs, é que a punição que essas pessoas tiveram foram pouco em comparação ao sofrimento que elas causaram às famílias. Os caras tiveram a identidade deles preservada enquanto eles eram menor, mas depois de um tempo uma revista foi lá e colocou a imagem deles, como vocês viram no próprio vídeo. Alguns deles mudaram o nome e tal. Uma das mães teve coragem de ir até o túmulo da Junko Furuta e destruir, vandalizar o túmulo da menina, dizendo que ela teria destruído a vida de seu filho. Mano, pelo jeito eu devo ter estragado um pouquinho do seu dia, me desculpe por isso, mas eu fiquei com vontade de trazer esse caso aqui e essa informação aqui dos mangás. Se você gostou do vídeo, deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso. Se você conhece algo, uma história ou um mangá mais cabuloso do que esses, vamos trocar uma ideia então. E eu vejo você no próximo vídeo com mais conteúdo nerd, geek e otaku, porque aqui somos NGO. Valeu, tchau, tchau.